Graça e paz, queridos. Podem sentar. Deixa eu botar aqui meus equipamentos. Graças a Deus, né? A pastora Cléo estava com saudade de me ver pregando, né? Em novembro chamou, dia tal, pastor, tá ocupado, dia tal, não foi? Finalmente, pastor, está aqui. Na verdade, quem deveria estar aqui era a Oriana, né? Mas ela se encontra enferma. Mas Deus, creio, Deus tem cura, né? Nós temos orado. E eu estou aqui meio que substituindo ela, né? Mas o importante não é o vaso, mas é o Espírito Santo, né? Então eu creio que o Espírito Santo é que vai falar aqui através de mim. Vocês oraram, eu orei também, passamos um tempo orando, e eu creio que Deus há de me usar. Amados, eu quero falar sobre um tema que eu já venho ensinando lá na nossa página, né, no Ministério Águias. Inclusive, o estudo bíblico, né, que eu dou ao vivo todas as terças-feiras, o pastor Eider me autorizou a compartilhar na página da Nova Unção, né, acredito que é Marcela, né, que administra, eu também estou lá ajudando. E aí, toda terça-feira, eu estou ensinando sobre esse tema, que é a esperança. O tema esperança, eu percebi que ele não é um tema que desperta muito interesse. Não que não seja importante, mas é porque muitas pessoas, elas têm a visão da esperança bíblica equivalente à esperança do mundo. Inclusive, eu já vi pregações até meio que relegando a esperança a um plano secundário, como se a esperança não fosse algo que a gente pudesse ou devesse entender e viver. Eu já ouvi pregações, né, de pastores, inclusive em igrejas que eu frequentei, que criticavam, né, a esperança e colocavam a fé como acima da esperança. E de fato isso é um equívoco. A esperança, ela está no mesmo nível da fé, se não estiver mais acima, é mais importante do que a fé. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no último versículo, Deus ali através do apóstolo Paulo diz assim: agora permanecem estas três, a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior é o amor. Então, é muito comum nós ouvirmos pregações sobre amor e sobre fé, mas há um desconhecimento da igreja sobre a esperança. Mas se o apóstolo Paulo estiver falando ali em ordem crescente de importância, então a esperança chega a estar acima da própria fé. De fato, queridos, a fé, a esperança e o amor são três virtudes ou conhecimentos que eles estão interligados. A fé está ligada à esperança e está ligada ao amor. Então tudo está interligado. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 26, diz assim, aliás, eu vou ler do versículo 25. Diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Só até aqui mesmo. Queridos, depois desse versículo que eu li, mostra que Jesus voltará. Logo depois desse período aí, nós estamos vivendo, meus queridos, um período onde as pessoas estão expectando, elas estão com esperança sobre coisas que haverão de vir. O mundo está esperando, está na expectativa de algo que está por vir. Nós, a Igreja do Senhor, sabemos que este algo que está por vir é a volta bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. E o mundo não sabe o que está por vir. Muitas religiões estão aguardando um Salvador. O povo judeu, os ortodoxos, aqueles que não creem em Jesus Cristo,
eles estão aguardando o seu Messias, né? O islamismo tem também uma expectação, eles estão aguardando o cumprimento de profecias. Então o mundo não sabe o que está por vir, mas as pessoas no seu coração estão percebendo, estão sentindo que há algo ruim que está por vir. E este é um sinal dos últimos tempos, é um sinal que antecede a volta de Jesus, que é o medo, a expectativa do terror. Os homens desmaiarão de terror. Hoje nós temos vivido um tempo onde a depressão e a ansiedade estão tomando conta de muitas pessoas. Muitos cristãos estão com medo, estão com ansiedade, é uma coisa assim que está epidêmica. E este é um sinal da volta de Jesus previsto na palavra de Deus, né? No versículo 27, imediatamente depois desse tempo, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. No versículo 28, Jesus diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos, olhar para cima não é literal, não adianta a gente ficar olhando para o céu, né? Se a gente olhar de dia, o sol vai queimar os nossos olhos, à noite a gente vai ficar olhando para cima. Olhar para cima, irmãos, é porque neste momento, onde o mundo está na expectativa de terror, onde as pessoas estão ansiosas, sem saber o que há de vir, é neste momento que nós vamos colocar em Deus a nossa expectativa. Enquanto o mundo está na expectativa de terror, nós começaremos a ter mais perto, a gente vai sentir que está mais perto da volta de Jesus Cristo. E isto é esperança. Irmãos, a palavra esperança no original grego aqui no Novo Testamento, né, que foi escrito em grego, é a palavra grega elpis, que quer dizer expectativa. É uma esperança certa, é uma expectativa de algo que está para acontecer. E o verbo esperar, que é muito usado, nós vamos ver aqui, é o verbo que vem da palavra elpis, que é o elpizo, que quer dizer ter esperança, ter expectativa. E eu queria que você, se puder, abrir aí em Hebreus no capítulo 6, que é o texto que eu tenho usado lá no nosso estudo, que é a base, né, do nosso estudo. Versículos 18 e 19 diz assim, Hebreus 6, 18 e 19, diz: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Então, queridos, a esperança nos foi proposta. Aqui, o escritor aos Hebreus está falando de Abrão, como Deus, né, naquele episódio em que Deus pediu que Abraão sacrificasse seu filho Isaque, e aí Deus impede, naquele exato momento onde Abraão iria, né, enfiar a faca no filho dele, Deus impede e Deus jura por si mesmo. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele seria feito pai de muitas nações, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e aí Deus vai e confirma a promessa a Abraão, e Deus jura por si mesmo, ou seja, é impossível que Deus minta. Então Deus dá a sua promessa para Abraão, e Deus jura por si mesmo como confirmação daquela promessa. E aí, queridos, aqui mostra que aquilo trouxe uma forte consolação, né, para Abraão e para todos nós, saber que Deus prometeu alguma coisa e que Deus não pode mentir. Então, amados,
A esperança bíblica, ela não é igual à esperança que você conhece no mundo. No mundo nós temos esse ditado: a esperança é a última que morre, mas ela pode morrer. A esperança baseada na palavra de Deus, a esperança bíblica, ela nunca morre, porque ela é baseada naquilo que Deus fala, e Deus não pode mentir. Então, quando Deus fala alguma coisa na sua palavra, quando Deus te promete alguma coisa, você pode e deve começar a esperar que aquilo aconteça. Você precisa ter a expectativa de que aquilo que Deus fala na sua palavra vai acontecer. Nós precisamos ter a esperança que é baseada na palavra de Deus. A nossa salvação, ela é feita em esperança. Abra em Romanos, no capítulo 8, versículo 24. Vamos ler o versículo 24 e 25. Diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Versículo 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Muitas vezes, amados, eu li esse texto aqui e eu não entendi bem o que é que ele estava querendo falar aqui. Se esperamos, somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Gente, esperança é quando você não vê aquilo que lhe foi prometido. Então você começa a ter uma expectativa. Se você vê, quando você vê a coisa acontecer, então você não precisa mais de esperança, obviamente, já chegou. Mas o que é que esse versículo 25 diz? Ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E eu quero mostrar para você o que é que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer. Quando nós somos salvos, nós não estamos vendo o nosso espírito novo que nós recebemos da parte de Deus. A nossa salvação, ela foi feita em 3 etapas. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz isso, que Deus transforma o nosso espírito. O nosso espírito se torna uma nova criatura. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É algo que já foi feito. Nosso espírito é salvo instantaneamente no momento que a gente se converte a Jesus Cristo, mas nós não vemos isso com os nossos olhos naturais. Isto é algo que acontece no nível do espírito. A Bíblia fala lá em Tiago, que a palavra de Deus é poderosa para a salvação das nossas almas. A nossa alma, que é o nosso entendimento, a palavra alma em grego é psique, daí nós temos a palavra psicologia, psiquiatria, é a parte da nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções. A nossa alma, ela é salva pela palavra de Deus, através da transformação do nosso entendimento. É o que a Bíblia chama de metânia ou metanoia, como algumas pessoas pronunciam, uma palavra grega, que quer dizer uma transformação da nossa mente. É traduzida na Bíblia como arrependimento, mas quer dizer uma transformação da sua mentalidade. Você pensava, por exemplo, aqui estamos no culto da família, então antes de Cristo você tinha uma visão da família, muitas pessoas têm a visão da família como algo opressor, um elemento limitador da minha vida. Tem muitas pessoas que são traumatizadas com a sua família, então elas desenvolvem uma visão da família equivocada, diferente daquilo que Deus planejou. Daí você aceita Jesus como seu Salvador, faz parte da igreja, e você começa um processo de metânia, metanoia,
uma transformação do seu entendimento, da sua forma de enxergar a família. E assim começa essa transformação, que é um processo diário de arrependimento. Você se arrepende da sua antiga maneira de ser, é o metania aponecronergon, como está escrito lá em Hebreus 6. Arrependimento de obras mortas. Essa transformação é a salvação da sua alma, do seu entendimento e das suas emoções. Mas a última parte da nossa salvação é a redenção do nosso corpo. Então Deus salva o seu espírito, Ele salva a sua alma pela transformação da sua mente, e na volta de Jesus, o nosso corpo será salvo. Ele será transformado para ser conforme o corpo que Jesus tem hoje. Nosso corpo será salvo. O apóstolo Paulo vem falando sobre isso aqui em Romanos capítulo 8, aqui antes mesmo desse versículo, ele diz, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando, tendo expectativa, esperança, né? A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É a terceira e última fase da salvação. Este corpo mortal, o nosso corpo, será transformado para um corpo imortal. Nosso corpo ainda é fraco, adoece, ele é fraco para o pecado. Nosso corpo deseja coisas que são contrárias à vontade de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz que a carne cobiça, deseja contra o Espírito, e o Espírito deseja contra a carne. Quem é que vai vencer essa batalha? É o corpo ou o Espírito? Depende da alma, depende do nível de transformação que você tem na sua alma. Então, amados, ele fala sobre isso. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Nós não vemos isso. Nós não vemos o Espírito transformado. Se nós pudéssemos ver, seria até mais fácil, né? Nós vamos ver ainda, mas nós não podemos ver agora. Agora nós vemos em parte. Nós conhecemos em parte. Nós conhecemos aquilo que a palavra de Deus revela para nós. Então nós somos salvos em esperança. Nós temos a expectativa de que aquilo que nós já somos em espírito vai se tornar físico. Nosso corpo será um corpo glorificado, perfeito. Toda essa imperfeição que eu tenho, que você tem, todos os seus desejos pecaminosos, tudo isso vai ser removido, vai ser transformado. Nós temos essa expectativa. Então, quando você começar a se ver nas suas fraquezas, né, doente, limitado, né, sendo tentado, comece a lembrar quem você é em espírito, que você já é uma nova criatura. Comece a criar esperança da glória de Deus, como diz lá em Romanos, no capítulo 5, nós vamos lá para lá agora, Romanos capítulo 5, versículo 2, diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, né, a salvação, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Lembre-se, queridos, a esperança é a expectativa daquilo que você não está vendo. Você não está vendo o seu corpo transformado, mas você sabe que em breve Jesus voltará e você será totalmente transformado. E essa transformação, queridos, ela não vai ser algo temporário, né? O reino de Deus é algo eterno. Lá no sermão profético, começando lá em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo no final diz, né, o rei dirá àqueles que estão à sua direita, eu acho, né, à direita ou à esquerda, vinde benditos meu Pai para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Queridos, há um reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Um reino, de acordo com Apocalipse, lá não haverá mais
pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais clamor, porque lá não teremos mais necessidade de clamar a Deus por segurança. Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor, supra as minhas necessidades, manda o pão de cada dia. Lá não haverá mais necessidade da gente clamar, lá não haverá mais necessidade da gente clamar por salvação. Lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Irmãos, nós temos esta certeza que jamais morrerá. A esperança bíblica, ela jamais morrerá. A esperança bíblica, ela é para nos dar gozo, é para nos encher de alegria. Quando nós estamos andando em esperança, nós podemos nos encher de alegria, porque a própria palavra esperança no grego, que é eupis, vem de uma palavra elpo, que quer dizer experimentar, antecipar. Então, amados, eu quero mostrar a você algo tremendo aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 3 aqui, ele diz assim: não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. No meio da tribulação, nós podemos experimentar alegria, glória, gozo do Senhor, gozo celestial no meio da tribulação. Quantos cristãos não estão passando por tribulação, sofrendo o que? Angústia, medo, terror. Quando na verdade, quando você compreende a esperança bíblica e anda nessa expectativa, você se gloria no meio da tribulação, você tem condições de experimentar o gozo celestial de forma antecipada. E ele diz aqui, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Em algumas traduções diz perseverança. E no versículo 4 diz: a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E eu vou já para o versículo 5. Como é que funciona esse processo? Você precisa de algo que é a palavra de Deus. Eu vou concluir depois mostrando isso. Você precisa da palavra que te dá uma promessa. Por exemplo, promessa de cura, promessa de provisão, promessa de paz, promessa de alegria. Você coloca esta palavra no seu coração, vem tribulação, pode ter certeza que vem. Nós vimos quando eu até ministrei aqui, sobre a parábola do semeador, que a irmã Célia falou. A primeira fase da parábola do semeador é o solo à beira do caminho, Você precisa ouvir a palavra de Deus e ela precisa permanecer no seu coração, senão não vai dar fruto. Mas a segunda fase é a fase do solo pedregoso. Vem o sol, e queima a plantinha. O sol representa as tribulações, Jesus explica isso. Mateus, se não me engano, 13, Marcos 4, Lucas 8, onde tem a parábola do semeador. Então, quando você pega a promessa de Deus, você recebe a palavra de Deus, virá tribulação. É certo. Você tenta aplicar a palavra de Deus na sua vida, você vai ser provado, virá tribulação. Mas quando você persevera, você insiste na prática da palavra, ela começa a se enraizar dentro de você. E aí você vai ver o cumprimento da palavra de Deus. Se você perseverar, você vai ver que a palavra de Deus funciona. E aí isso traz para você o quê? Paciência no meio da tribulação. A próxima que você enfrentar, você já vai ter perseverança, porque você já sabe como funciona. E isso vai trazer para você experiência. Você vai ter um caráter aprovado. Quando você passa pela tribulação, você adquire experiência. E por fim, a experiência faz com que você ande em esperança. No meio da tribulação, você está certo de que vai acontecer o que a promessa de Deus falou. Como você sabe que vai acontecer, você consegue se alegrar mesmo em meio de uma tribulação.
E ele diz, e o resultado disso é, no versículo 5, a esperança não traz confusão. No original, quer dizer, a esperança não faz você passar vergonha. A esperança bíblica, quando você tem expectativa sobre a palavra de Deus, e você já fica na certeza de que você vai experimentar a promessa. Isso faz com que você não passe vergonha, não traz mais confusão. Você consegue caminhar no meio da tribulação em descanso, em alegria, em gozo. Isso está faltando no meio da igreja, não está? Muitas vezes está faltando em mim, eu reconheço. Está faltando em você. Nós precisamos aprender como alimentar a nossa esperança, né? E nós vamos falar sobre isso. Antes disso, eu quero que você vá para Romanos no capítulo 15, versículos 13, eu vou ler o 13 só. Olha só, Deus, irmãos, Ele é o Deus de paz, não é? Deus, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de saúde, né? Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é Deus da provisão, Jeová Jirê, mas Deus, Ele é o Deus da esperança. Isso mostra que Deus é quem comunica ao nosso coração a esperança. Deus, Ele dá a nós esperança. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O que é que significa isso? O Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. No original é o verbo pistevo, né, que quer dizer ter fé, vem de pistes, que é fé. No grego é cheio dessas coisas. Ele tem uma palavra inicial, fé, né, que é pistes. Pistevo é ter fé, que a gente traduz como crer. Então ele diz aqui, a esperança enche você de todo gozo, alegria e paz quando você está crendo. E aí eu vou fazer a ligação entre a fé e a esperança. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, bem conhecido aí. O primeiro versículo diz assim, eu vou falando logo, irmãos, enquanto vocês quiserem abrir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O verbo aqui esperam é elpizo, que quer dizer ter esperança. A fé é o firme fundamento da esperança. A minha esperança, essa minha expectativa, ela precisa estar baseada na fé. Quando eu ando em fé, quando eu tenho fé na palavra de Deus, isso me dá base para ter esperança. A minha esperança, assim como a fé, precisa estar fundamentada na palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas, a prova das coisas que eu não vejo. A fé vem pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz de sorte que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Queridos, é a palavra de Deus que coloca no seu coração uma verdade, uma promessa, uma semente, e esta semente da palavra de Deus leva você a ter esta expectativa, esta expectação. Então agora nós vamos ver como é que Deus comunica esperança ao nosso coração. E aí eu vou lá para Salmos, capítulo 1. Muito maravilhoso esse salmo. É um salmo que eu gosto muito de usar, porque ele me dá muita base para muitas verdades, né? O fundamento. O salmo de número 1 diz no versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu já falei até sobre esse salmo, é comum eu usar ele. O conselho dos ímpios. Irmãos, muitos de nós estamos abrindo nossos ouvidos, dando o nosso coração para conselhos de ímpios. Quando nós pomos diante de nós algo impuro, né, pessoas que estão comunicando para nós instruções, conselho aqui é informação, né, orientação, direcionamento, né, quando nós ouvimos, abrimos o nosso coração para ouvir sementes do mundo, pessoas que não temem a Deus, dizendo como é que tem que ser o nosso casamento, como é que tem que ser a nossa profissão, dando conselhos para você ser próspero na vida, dando conselhos sobre casamento, né? E até a gente, às vezes tem gente que não gosta, mas quando fala da novela, quando fala do filme, as pessoas não gostam, mas quando você para diante de alguém, de alguma imagem, de alguma pessoa, de alguma, sei lá, o que for, qualquer coisa que comunique a você informações, você está abrindo o coração para conselho de ímpios. Eu já falei, eu acho que eu já falei aqui, certa vez eu estava almoçando, porque eu não assisto, se eu ver que o negócio está me comunicando informações contrárias à palavra de Deus, eu paro de assistir. Dessa vez eu estava almoçando lá no trabalho, e estava assistindo aquele programa lá ao meio-dia, né, de uma TV bem conhecida aí, que eu não vou citar o nome, porque, né, vai que tem problemas jurídicos aí, mas programa que super, né, programa livre de entrevista, e estava lá, o programa era falando sobre casamento, e cada um dizendo aberrações sobre casamento. E aí a apresentadora perguntou: fulano tal, cantor tal aí, que entende muito de casamento, que já casou 5 vezes, ele entende como não se casar, mas está lá ensinando as pessoas sobre casamento. Então, amados, quando esses conselhos, quando essa instrução maligna entra na nossa mente, ela cria uma imagem mental, e você começa a ter expectativas daquela imagem mental. Muita frustração no casamento, e eu vou falar no caso para as mulheres, isso eu já li bastante sobre isso, existe uma síndrome dessa questão aí, eu não sou psicólogo, mas enfim, né, já li bastante sobre isso, é aquela imagem que a menina recebe muito dos contos de fadas, e aí quando ela cresce, ela ouviu tanto, ela leu tanto sobre Cinderela, Bela Adormecida, né, o príncipe encantado que vem num cavalo branco, né, Rogério? Príncipe encantado, aquele rapaz, aquela imagem mental. Quando ela cresce, automaticamente a imagem mental, a expectativa que ela vai ter é que o marido, né, vai ser aquele príncipe encantado, aquela coisa. E aí quando entra no casamento com essa expectativa, ou seja, uma esperança, ela vai ser totalmente frustrada. Aí o príncipe encantado vira o sapo, né, da história lá. Essas expectativas que o mundo coloca dentro de nós, nós nem percebemos, mas nós estamos cheios dela. E aí a gente vive uma vida muitas vezes frustrada. Não conseguimos andar em gozo e em paz, como diz lá em Romanos 15:13, porque as nossas expectativas, elas não estavam na palavra de Deus, elas foram colocadas pelo mundo. Portanto, meus queridos, se você quer ter a expectativa, a esperança bíblica, você precisa fazer o que o salmista diz aqui no versículo 2. Olha só, bem-aventurado, né, no versículo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas olha qual é o prazer do homem justo e da mulher justa. O prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele faz o quê? Medita de dia e de noite. A palavra de Deus é que precisa colocar dentro do nosso coração a expectativa
correta, que é a esperança bíblica. Quando a palavra de Deus executa, né, ela faz essa operação, essa transformação, a nossa expectativa será fundamentada na palavra de Deus. Nós começaremos a esperar a palavra de Deus se cumprir. Queridos, eu já recebi diagnóstico por 3 vezes de médicos especialistas dizendo que aquela doença que eu estava não tinha cura. Foram mais de uma doença. 3 vezes médicos chegaram para mim e disseram: não, isso não tem cura. Mas a minha expectativa estava tanto na palavra que eu esperava ser curado. Eu sabia que eu seria curado. Eu tinha expectativa na palavra. Sabe o que aconteceu? Eu fui curado. A cura se manifestou. Você tem que ter essa expectativa, tem que ter essa esperança, porque quando você anda nessa expectativa, nessa esperança bíblica, você consegue então louvar ao Senhor, você consegue se alegrar, você consegue encher-se de alegria mesmo em meio às tribulações, e aí vai entrar a paz. A paz de Deus, ela invade o seu coração quando você anda na esperança, na expectativa da palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Então, queridos, voltando para o primeiro versículo lá em Lucas, né, que a gente leu em 21, os homens hoje estão na expectativa do terror, do medo, que é uma espécie de expectativa negativa. Mas Jesus explicou lá em Lucas 21, que a gente leu, que quando a gente visse isso, nós deveríamos olhar para cima. Olhar para cima é colocar a nossa esperança em Deus. A esperança bíblica, ela irá permitir que a gente esteja em gozo, em paz, mesmo nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo. Amém, amados? Então, espero que tenham aprendido alguma coisa sobre a esperança bíblica. Encerrando aqui, pastor Marcelo, e que Deus, o Deus de paz, o Deus da esperança, encha o vosso coração de esperança, de gozo e de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.